Chegamos ao 7º episódio do LA Talking Coding. Não sei se esse é o nome, mas ficou gostosinho de falar. Parece que eu manjo desse assunto de falar inglês. Parece, enfim. O que a gente está fazendo aqui nesse nome aí? O que é esse nome? É tipo de um quadro que a gente está fazendo no canal, onde a gente está construindo um sistema, mas eu tenho um convidado aqui conversando comigo e, na verdade, ele que está desenvolvendo e a gente está utilizando uma tecnologia low code. A gente está desenvolvendo um sistema para imobiliária. Então, uma imobiliária precisa de um sistema e a gente está fazendo um sistema para imobiliária. De uma forma mais superficial, é claro que um sistema precisaria de muito mais recursos, mas só esse modelo já vai te proporcionar começar um projeto ou até mesmo fazer pequenos ajustes para poder colocar dentro de um cliente que seja uma imobiliária. Então, a gente tem trabalhado nesse projetinho. E a ferramenta utilizada aqui é o MadBuilder, que é uma ferramenta low code, e eu estou aqui com um convidado que é o criador do MadBuilder, mas se você não conhece, você vai ter que ficar aí para saber quem é essa pessoa. Fala pessoal, Léo Andrade aqui na área, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Bom, você ficou curioso para saber quem é essa pessoa? Quem é este criador do MadBuilder? Eu vou colocar o fone de ouvido aqui para ouvir esta pessoa. Aparece na tela essa pessoa. Matheus Agnes Dias. E aí, Léo? Vulgo MadBuilder Creator. É isso? É o que dizem por aí, né? Ou MadBuilder Founder. Estamos de volta aí, né, para mais um LA Talking Code. Gostou, né? Onde é o code e tu talk. E eu talk. Eu só tô talkando. Boa. Mas é isso, a ideia aqui é justamente poder trazer conhecimento de profissionais assim de alto gabarito, como é o Matheus aí, né? Desenvolvedor top demais. E utilizando a ferramenta que é uma ferramenta low code brasileira, foi criada por ele e ele está aqui com maior vontade de poder compartilhar com vocês e fazer vocês aprenderem cada vez mais. E aí, Exato. Já que você está conhecendo a MadBuilder ou já conhece, você sabia que tem um cupom de desconto? Para quem está assistindo esse vídeo. 10% de desconto, e não é Black Friday, hein? 10% sem Black Friday, hein? Léo 10, né? Léo tudo 10. Grande, tudo minúsculo. Vai funcionar. Pode ser porque lá tem o uppercase no final, tá? Então fica tranquilo, pode colocar. Pra quem não entendeu o que eu tô falando, pesquisa aí o que é uppercase ou lowercase, tá? Vamos lá, Matheus, o que a gente vai fazer, né? Vou mostrar o que a gente vai fazer. Acho que essa é Isso. Isso é legal. Isso, só para lembrar, né, no vídeo passado, tá? A gente fez aqui a parte de parcelas, tá? Isso. De geração de parcelas, abri o negócio errado aqui, aluguéis, contratos, parcelas, tá? Isso. Geramos parcelas na aula passada, né, no vídeo passado. E no de hoje, a ideia é fazer essa tela aqui, que é uma tela para você consultar essas faturas, né? Perfeito. Você poder editar uma fatura, por exemplo, aqui, vamos dar um exemplo, essa está em aberto, tá? Então eu vou vir aqui, eu vou editar ela, e vou dizer que eu paguei ela ontem, por exemplo. Certo. E salvei, né? Então quitei a parcela, no caso. Então essa é a ideia aqui desta nossa telinha de faturas, tá? Que são as nossas, né, os contratos, os aluguéis, digamos assim, tá? Isso é bem legal, né? Porque e é isso, fazer uma gestãozinha ali, né? Isso é legal. Isso aí. E aí eu vou mostrar como eu fiz para fazer essa coluna aqui de status, tá? Porque ela não é uma coluna que existe, de fato, no banco de dados, né? Ela é feita de acordo com a data do pagamento e do vencimento, tá? Dessa fatura aqui, tá? Então, essa é a ideia. E também, né, se der tempo, né, Léo, acredito que vai dar, nós vamos gerar aqui um contrato, tá? Então, aqui, ele veio em branco. Deixa eu colocar aqui, editar ele. Este contrato aqui, tá? Você vai poder informar, por exemplo, informações para ele, tá? Que você informar ali, vai aparecer aqui, ou se não, vai vir um padrão, tá? Boa. Essa é a ideia, beleza? Vamos lá, então. Então, deixa eu arrastar aqui esse browser, jogar para baixo. Duvido você fazer agora. E vamos fazer, então. Vamos só dar uma lembrada aqui no modelo de dados, tá? Que, então, olha só, a gente tem aqui o contrato aluguel
e a gente tem o contrato aluguel-fatura. Então, a ideia é gerar, né, uma listagem em cima desse contrato aluguel-fatura, tá? Que, no caso, ali é como se fosse um detalhe, né, do nosso contrato aluguel, mas a gente pode fazer uma tela em cima dele, tá? Certo. Então, para a gente fazer isso aí, a gente vai fazer aqui de uma forma rápida, digamos assim. Vamos gerar a CRUD dele, porque nesse caso aqui a gente pode gerar, não tem problema. Então, para fazer de forma mais rápida, pessoal, eu vou gerar aqui a CRUD, tá? Para essa nossa tabela de faturas, tá? Então, eu vou desmarcar tudo aqui, vou escolher aqui o tipo de formulário que a gente está utilizando, a apresentação do formulário por lateral e o tipo da listagem, tá? Não vai ser com busca no cabeçalho, vai ser uma listagem com busca, porque eu quero definir mais filtros, tá? E aqui, então, ó, fatura, tá? Contrato de aluguel, fatura, cadastro de contrato de aluguel, então aqui, ó, vamos dar, ó, cadastro de faturas do aluguel. Então, a fatura que vai ser uma por vez nesse caso aqui, ó. E aqui a gente pode chamar, então, a listagem só de faturas, tá? No módulo de imóveis, então a gente vai marcar aqui, ó, a gente quer gerar essa, o resto a gente desmarcou tudo. Tá bom. E aí sim, geramos, tá? Então a gente vai voltar aqui, aí, ó. Então agora a gente pode começar ajustando, né, essa nossa listagem aqui de faturas. Então, bora começar aqui alguns pequenos ajustes, tá? Então, a gente pode manter aqui esse ID, tá? Se o usuário quiser procurar pelo ID do registro. O contrato aqui, a gente vai chamar só de contrato, tá? No contrato, a gente vai fazer um atributo exibido diferente. Não muito diferente, mas só uma forma mais fácil de achar aquele contrato. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou colocar o código, vou botar um tracinho aqui e vou colocar também o nome do cliente, tá? Então, vai ser a forma que eu pensei para buscar esse contrato, né? Aquele código é o código customizado, enfim, é um código que a pessoa quiser colocar ali para conseguir identificar, tá? Competência a gente pode deixar assim, como veio. Data de vencimento, aí a gente vai fazer aqui um label para colocar um até, e aqui um date, tá? Fazer o vencimento final. Então, a gente pode fazer assim, ó, a gente põe um nome customizado, vencimento final. E nos filtros, né, a gente já fez várias vezes isso, a gente faz um menor igual na data de vencimento, tá? Então, o filtro aqui, maior igual. Vou fazer a mesma coisa aqui para o pagamento, tá? Isso aqui é para fazer aqueles filtros de período, né, de tempo. Então, um date aqui e pagamento final. Operador menor igual e data pagamento. E aqui também falta fazer o ajuste para trocar, porque por padrão vem com igual, tá? Poderíamos fazer um de valor, tá? Vai ser o mesmo formato. Para não ficar muito, né? Eu vou deixar sem valor esse aqui, tá bom? Vamos manter esse exportar. Aqui a gente vai habilitar algo que eu gosto muito, tá? Que é essa cortina de filtros. Gosto bastante dela. Aqui temos alguns botões mágicos, tá? Para limpar os filtros, que a ferramenta adiciona um código-fonte automático, atualizar. Então tá aqui, a gente pode fazer aqui pequenos ajustes, tá? Então o contrato pode vir aqui nesse mais para colocar múltiplos atributos, deixar conforme a gente fez aqui antes, tá? Então que era o código, o contrato, tracinho, o nosso cliente, o nome do cliente aqui. Beleza. Então, o que mais a gente pode colocar aqui de informação? A gente pode puxar, por exemplo, nessa nossa listagem aqui, a gente pode adicionar uma nova coluna, ó. E aqui, então, a gente pode colocar o imóvel também. A gente tem acesso a esse imóvel. A gente põe lá perto do contrato. E o imóvel, a gente puxa aqui, ó. Imóvel, descrição HTML do imóvel, tá? Então, a gente vai ter a competência. Então, a gente pode centralizar esse cara aqui. O vencimento, a gente também centraliza. Pagamento, também iremos centralizar, tá? Então, data de vencimento, a gente pode colocar aqui, ó, uma transformação, data para formato brasileiro, o pagamento, data para formato brasileiro, e o valor a gente vai botar o monetário brasileiro, tá? Eu vou salvar aqui, e login a gente vai colocar para executar essa tela, tá? O que eu quero fazer agora aqui é aquele status, tá? Que eu mostrei antes, tá? Então, deixa eu só fazer o seguinte, ó, vou fechar essa tela, eu vou gerar aqui um teste para atualizar o que a gente fez aqui. E aí a gente já vai começar a fazer mais alguns ajustes. Perfeito. Gerou para a gente. Vamos entrar. Então aqui a gente tem as nossas faturas. Tá? Que a ideia, então, a gente vem aqui nos aluguéis, cadastrar. Então aqui a gente pega aqui o imóvel 1, começa aqui no dia 4, vamos colocar aqui alguns meses, colocar aqui 1.000, 5 e pré-gerar. Então, gerou todas, salvamos, tá?
Então tá aqui elas, e aí agora quando eu acessar aqui faturas, vai me trazer todas as faturas, tá? Que foram geradas para aquele contrato daquele cliente, tá? Essa é a ideia. Agora aqui eu quero adicionar um campo de status, tá? E para fazer isso, a gente poderia fazer de várias formas, tá? Uma delas seria, por exemplo, no modelo de dados, a gente poderia ter um controle desse status ser, por exemplo, né, um relacionamento para cá, né? Um ID, por exemplo, criar uma tabela chamada status fatura, por exemplo. Mas eu quis fazer diferente, até para mostrar uma outra forma de fazer isso. Então a gente vai voltar aqui no código-fonte, que vai ser uma forma parecida, Léo, que a gente fez aqui na parte do imóvel. A gente foi na classe de modelo, né, que representa aquela tabela do banco de dados, e criou esse método aqui, né? Então, isso aqui a gente consegue chamar nas listagens e formulários, e por aí vai, né? Então, a gente vai fazer algo muito similar à fatura, tá? Então, essa é a ideia aqui. Deixa eu pegar aqui a minha cola. Aqui, ó, vai ser bem simples, tá? É um código-fonte que eu até estou devolvendo aqui um HTML para a tela, e a gente faz aqui algumas validações, tá? Então eu chamo isso aqui de status, eu vou poder utilizar como se fosse uma coluna na tabela, por exemplo. E aqui a gente faz algumas validações, né? Para saber se está atrasada, tá? Então se a data de hoje for maior que o vencimento e não tem pagamento, tá atrasado. Sim. Então aqui eu coloco lá, faço um label, tá? Com uma cor laranja de danger, desculpa, esse aqui é vermelho, de danger, de perigo, né? Então, sim, vermelho. Sim. Aí vai para outra condição. É bootstrap, né? Bootstrap, isso aí. Se não tem pagamento, né, então a gente vai adicionar uma que está em aberto, né. E se tem pagamento, ela está quitada. Então aqui ele pega, né, todos os possíveis status que teria essa fatura. Perfeito. Então eu vou salvar aqui. Agora eu posso abrir de novo o meu fatura list, né. Contrato aluguel fatura list. Vou vir aqui no mais, tá. E a gente pode escolher aqui o status. Tá aqui meu status. Tá? O nome da coluna, então. Vou botar aqui um rótulo de status, vou centralizar. Então, vou salvar aqui. Vamos ver se vai dar certo. Ó, em aberto, tá? Aí, qual que é a ideia, né? A ideia é a pessoa vir aqui no contrato, né, no formulário, desculpa, nessa fatura, e alterar ela, tá? Então, só vou fazer aqui um pequeno ajuste nesse formulário. Fatura form. Aí, ó. Então, esse aqui a gente pode manter bem simplesinho como tá. Vou chamar aqui de contrato, deixar naquele mesmo padrão. Vai ser, então, o código junto com o nome do nosso cliente. Tá? Então, esse é o padrão aqui. O resto a gente pode manter desta mesma forma, não teria problema, tá? Então, a gente fecha. Aí a gente pode, por exemplo, editar esse aqui e dizer que ele já foi pago, ó. Paguei aqui, ó. Paguei ontem. Quitou. Então, ele voltou aqui e atualizou pra gente, tá? Então, essa é a ideia desse campo de status, tá? Então, por aqui a pessoa vai poder, né, editar essas faturas, pagou, não pagou, alterar o valor, por exemplo. Muda um vencimento para ver o vencido. Vamos ver aqui, ó. Boa. Aí, ó. Vamos ver aqui. Vencimento. É que tava lá para frente. 24, aqui. Eu tinha me assustado, opa. Ó. Atrasada. Boa. Fica como atrasada, né? Show. Então, essa é a ideia aí dessa questão desses status, né, sim, que a gente fez. Tá? Que legal, cara. Que legal. Agora, tá, a ideia é a gente fazer, então, aquela questão do contrato, né, documento de contrato. Então, agora, bora para esse contrato, tá? Então, eu vou fechar aqui essas páginas, tá? Vamos ver aqui em nova página, e eu vou escolher aqui a opção que é o documento. Esse meu documento, ele vai ser em cima da nossa tabela de contrato aluguel. Bom, então, aqui a gente pode chamar de contrato aluguel. Tá? O módulo de imóveis, tá? Fica dessa forma, cria a página, tá? E aí vem aqui para nós, né, um formato de um editor de HTML para a gente montar, né, esse nosso documento, que vai gerar um PDF depois no final, tá? Certo. Então, para esse cara aqui, Léo, né, eu preparei, né, um HTML, tá? Que eu peguei de um contrato aleatório aí na internet, tá? Então, na verdade, aqui eu só vou colar, tá? Todo um textão grandão, tá? E aí, aqui, na ideia desse meu contrato aqui, ele não teria substituições automáticas, né? Ele vai vir só para o cara
imprimir e escrever, por exemplo, tá? Sim, sim. Entretanto, se você quisesse colocar variáveis para ser substituídas, tá? Eu ia Você perguntar aperta, isso, a gente tem a opção que você aperta, né, o dólar no pronto. teclado e ele te dá opções, né, para você fazer esses replaces, tá? Isso é Então bom. você pode fazer aqui de código, né? Outra coisa que é possível fazer, deixa eu apagar aqui, ó. A gente pode adicionar, por exemplo, as faturas, ó. E aí você arruma, né, Tá. esse conteúdo aqui dessa tabela, ele vai gerar todas as faturas para a gente, né, em tela, tá? Então aqui a gente poderia fazer um exemplozinho bem simples, mas não era a ideia, tá? Por exemplo, o ID, o cliente aqui, deixa eu pegar aqui, ó. Cliente, eu quero o nome do meu cliente, por exemplo. Sim. Vou deixar assim bem simples, tá? Não vou arrumar nada, né? Só para a gente ver como é que fica, tá? É tipo Aí eu um vou vir aqui relatório no mesmo, meu... né? É uma ideia. Ele é em cima de um registro, assim, né? É para ser algo em cima de um registro sempre, esse tipo de página aqui, né? Tanto que a gente tem que vir aqui no nosso Sim, contrato. em cima de um registro. Tá, entendi agora. Isso, em cima de um registro. Então a gente vem aqui, por exemplo, no nosso contrato de aluguel, eu vou adicionar aqui um botão, ó, uma ação nova, certo? E essa minha ação nova vai ser, por exemplo, aqui um PDF, ó. Certo. Vou colocar aqui um botão, gerar contratos. E aqui eu vou escolher a página, não, que é contrato aluguel document. Tá? Aí eu fiz essa vinculação, tá vinculado, tá? Eu só vou vir aqui e vou atualizar permissões para eu poder gerar, né, aquele que a gente não fez o nosso teste, certo? Tem que atualizar essas permissões. Então eu tenho aqui, por exemplo, aluguéis. Vou clicar em gerar contrato. Ele gera para mim, né, todas aqueles detalhes que a gente criou, aquelas faturas, tá? E fez as substituições, tá? Então a gente também tem essa funcionalidade, tá? Então aqui, ó, vou voltar para cá e vou colar aqui aquele contratão gigante, ó. Então aí nem percebi, já tinha vinculado tudo, ó, tá aí. Então o contratão gigante viria nesse formato aqui, né, com um monte de páginas. Então a ideia seria, então, imprime isso aqui e aí faz manual mesmo a impressão, né, a assinatura, por exemplo. E aí a ideia também, que eu pensei, é permitir, então, a pessoa também colocar um contrato customizado para um cliente, né? Então, ela poderia ter, né, um modelo salvo em algum lugar que ela viesse aqui, colasse aqui dentro, por exemplo, sabe? E aí ela viesse a utilizar isso, tá? Então, a ideia é mostrar também como a gente pode fazer para puxar algo, tá? Que vem aqui, cadastrado, digamos assim. Sim. Então, a gente já gerou aqui o nosso contrato, agora a gente teria que fazer essa pequena alteração, tá? Então, para fazer, tá, essa pequena alteração, a gente tem que ir daí para o código-fonte, tá, Léo? Então, aqui a gente vem na parte de código, ó. Então, aqui a gente tem, dentro desse documento, a gente tem, tipo assim, dois códigos-fontes, tá? Um que é o código-fonte, né, do PHP, da classe PHP, que vai fazer o trabalho aí nessa transformação, digamos assim. E a outra abinha aqui, ó, a gente tem duas abas, né? Então, uma aba vai vir todo aquele código HTML. Caramba, entendi. Então, você também pode alterar aqui o código HTML e jogar, né, manual, se você quiser. E aqui, então, a gente vai fazer esse pequeno ajuste, tá? Então, esse pequeno ajuste ele é feito aqui antes, né, da gente jogar, né, processar, na verdade, né, esse objeto que está vindo, né? Então, por exemplo, aqui, ó, explicando o código-fonte, ó. Quando a gente chama esse gerar, né, um generate, que é o que acontece na listagem, tá? Essa listagem aqui, esse botão, ele chama o método gerar, tá? Que é esse documento aqui, certo? E aí, então, a gente abre a transação com a base de dados, a gente pega aqui a classe, né, que está definida aqui em cima, tá? É um código genérico, digamos assim, por isso é feito dessa forma. E aqui a gente instancia, né, esse documento, né, que é o contrato aluguel, desculpa, passando para o parâmetro pede o ID que a gente passou lá da listagem, certo? Então aqui a gente tem um objeto da base de dados, né, aquela linha com todos os registros. Entendi. E aqui eu faço uma verificação, tem texto, né, definido, então se tiver texto, eu vou pegar aqui o meu HTML, tá, que é dessa classe aqui, adiante HTML Document Parser, e no caso aqui eu estou passando por parâmetro, tá, um caminho para um arquivo, certo? Que está aqui em cima definido, ó. Que é esse cara aqui. Só que eu também posso redefinir isso.
Aí eu faço um set content e passo uma string, Entendi. que no caso é o texto que a gente informou lá. Então, assim, a gente consegue fazer essa mágica, digamos assim, de poder vir aqui no editar e definir, no caso, né, um outro contrato, por exemplo, né? Deixa eu pegar um outro pedaço de contrato aleatório, tá? A gente salva, né? E a partir disso, então, a gente teria, né, a pessoa teria uma forma de estar gerando PDFs através do sistema com que ela informar aqui para o texto do contrato dela. Então, essa é a ideia, tá, Léo? E aí, claro, ela pode depois aqui informar anexos, né, tirar uma foto desse contrato, digitalizar o contrato, ou pegar informações da pessoa, e por aí vai, tá? Essa é a ideia, tá? Pô, é legal, hein, Matheus? A gente chegou aqui num entregável bem interessante, né? A gente tem um pequeno sistema que é bem útil já, do jeito que ele tá. E acho que aqui o pessoal já consegue avançar, né, com ele, ou até mesmo, se for uma imobiliária pequena, já dá para usar, né? Já dá para usar. Exato. Já dá para começar a brincar e evoluindo aos poucos o sistema, né, conforme a necessidade desse cliente que você encontrou. Né? Então, assim, claro, a gente fez aqui algo simples, né, algo funciona, é simples, atende, né? O conceito inicial, a nossa ideia inicial, né, Léo, era só colocar imóveis, né, no site, lembra? Exato. Que às vezes ia fazer um cadastro de imóveis, né? Exato. E aí a gente ia criar uma API, eu acho que era alguma coisa assim que a gente tinha pensado, né? Inclusive, a gente pode jogar para o pessoal poder responder, falando de API. De repente, você poderia criar, expor uma API, né, a partir dessa solução. E se o pessoal quiser, eu posso pegar uma outra ferramenta e fazer a camada de visualização pública, vamos dizer assim, né? Ah, bacana. E aí, a tua ideia é deixar o pessoal escolher, Léo, essa ferramenta? Pode ser. Qual ferramenta você... Bom, primeiro, se vocês gostam da ideia, se gostar, comenta e diga qual ferramenta a gente poderia fazer essa parte para o pessoal poder ver esses imóveis, né, que estão cadastrados. Tipo... Isso, como se fosse um pequeno site dessa imobiliária, digamos assim, né? Exatamente. Então comenta aqui se você quer ver isso que a gente faça e qual ferramenta você quer que eu faça essa integração. E aí o Talking vai ser o Matheus. E eu vou ser o Code. Verdade. Eu vou fazer só um pequeno papel, ó, pessoal, tá aqui a API que a gente fez, tal, 4, 5 linhas de código, tá pronto, agora o resto é pro Léo e eu vou ficar incomodando ele no vídeo. É isso. Mas só que aí, né, Léo, aí a gente não sabe, então, se a gente chegou no final ou não dessa nossa pequena série, né? Se você não comentar, a gente chegou ao final. Se você comentar, a gente faz mais um episódio, pelo menos. Né? Boa, top. É isso. Matheus, chegamos ao fim desse episódio, não sabemos se da série. E aí ficamos na espera dos comentários de vocês. Não esqueça, na descrição tem o link da MedBuilder, tem o cupom de desconto, tem todos os outros links aqui que são legais para você olhar, meu site, os e-books, a Desenvolve, que é uma escola de tecnologia focada nesse assunto low code, no code, enfim, tem tudo na descrição para ficar fácil para ti. Não esqueça de se inscrever no canal, de dar o seu like, de, enfim, mandar um oi aqui nos comentários, de seguir o Matheus no Instagram, no LinkedIn, seguir o perfil da MedBuilder também, não esqueça de tudo isso, né? Isso aí, pessoal. Não esquece do canal, tá? A gente também tem um canal lá que eu faço alguns vídeos também, toda semana sai um videozinho. Boa, lá, tá vendo? MedBuilder. Procura no YouTube que vai achar. Pô, sacanagem. Eu vou deixar aqui, ó, embaixo na descrição. Põe lá também, então, né? Tá tudo na descrição, pra ficar fácil. Gente, então é isso. Matheus, obrigado. Valeu, Nos vemos no próximo vídeo. Se não sabemos se com esse sistema ou se com outro já, né? Ou com outro. Ou com uma funcionalidade, ou com um pequeno, né? Boa. Algo vai ter. Mas depende de você. Então é isso. Gente, obrigado. Fique com Deus. Matheus, grande abraço. Valeu, Léo. Nos vemos até o final desse ano. Bom Natal, bom Ano Novo pra ti, tá? Igualmente. Pra você também, pra sua família. Valeu, abração. Tchau. Valeu.